a exposição de Tiago, e quero lembrar então a você, que nós estamos agora olhando a mensagem do capítulo 1, e você abrirá a Bíblia em Tiago, capítulo 1, e lerá comigo os versos 16, 17 e 18. O que a gente vai começar essa manhã é entender a mensagem do verso 16 e 17, e eu espero logo mais à noite pregar com base no verso 18. Então abra aí, mais uma vez em Tiago, e acompanhe comigo a leitura do capítulo 1, dos versos 16, 17 e também do verso 18. E diz assim então a palavra do nosso Deus nessa passagem da carta de Tiago, da epístola de Tiago. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Olha, essa passagem começa no verso 16 com uma expressão muito interessante, muito curiosa. Ele diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos. Essa expressão, meus amados irmãos, é uma expressão até que eu introduzi no meu vocabulário. Se você agora não sabe, saiba que meus amados irmãos é uma expressão que eu aprendi com Tiago. E eu também gosto muito de usar essa expressão, não vos enganeis. O pastor também usa essa expressão muitas vezes. E eu tirei ela daqui do verso 16. Ele começa dessa maneira porque ele tem dois objetivos em vista aqui. Meus amados irmãos, é porque ele quer ser gentil, amoroso, cordial, afável na sua palavra. É assim que a gente faz, né? Quando a gente quer falar uma coisa dura para uma pessoa, a gente começa amolecendo aquela pessoa, né? Chamando ela de amado irmão, chamando ela de uma maneira que seja gentil e amável. É uma boa estratégia, né? Amado irmão, aí vem a ripa, né? Mas primeiro você prepara o ambiente. De uma certa maneira é o que ele está fazendo aqui pela gente. Ele começa com essa expressão, meu amado irmão, e ele completa, olha, não se engane, não vos enganeis. Essa expressão, não vos enganeis, lembra a gente que o que ele vai dizer agora tem muito a ver com o que ele disse anteriormente. É uma espécie de conexão entre aquilo que ele acabara de falar e aquilo que ele está para nos apresentar. É como se ele fizesse um elo de ligação entre os versos anteriores e os versos subsequentes. Então, não vos enganeis, é que ele quer chamar a atenção para uma informação nova, uma orientação nova que ele nos dará, e que tem muito a ver com aquilo que ele disse anteriormente. E amados, vamos lembrar rapidinho, o que Tiago tinha tratado com a gente anteriormente mesmo, hein? Do que ele tinha falado conosco? Qual era o assunto que estava em pauta desde a última vez que a gente pregou com base em Tiago, hein? O que ele tinha tratado com a gente nos versos anteriores? Se você tiver dúvida, veja aí o verso 13 até o verso 15. Ele tinha falado de um problema que assola a vida de todo cristão. É o problema da tentação. Ele tinha alertado a gente que enquanto estamos sobre a face da terra, não enfrentamos apenas provações, enfrentamos também tentações. E ele havia inclusive tratado conosco de alguns detalhes importantíssimos na nossa compreensão desse problema. Ele lembra para a gente que a tentação é fazer a coisa certa
de maneira errada. A tentação é sempre um atalho que quer fazer a gente acreditar que existe um caminho melhor do que aquele apresentado por Deus. A tentação é fazer a coisa certa da maneira errada. Não há nada de errado em ter desejos. O erro está em ser dominado por esses desejos. Não há nada de errado em comer e se alimentar bem. Mas quando comer e se alimentar bem se transforma no desejo dominante, a gente comete o pecado da glutonaria. Não há nada errado em tirar um cochilo à tarde, depois de um dia chuvoso como esse. Mas o erro está em ficar deitado na cama e ser preguiçoso ao ponto de não se aventurar a encarar a vida e os desafios que a gente tem. Não há nada de errado no desejo sexual. Deus nos deu esse desejo. O erro está em fazer uso dele fora do casamento. O casamento é o lugar adequado para que o desejo sexual seja exercido. Mas quando ele é realizado fora do casamento, somos dominados pelo desejo e cometemos pecado. Portanto, Tiago já havia nos alertado que a tentação sempre começa com a cobiça, né? Que a cobiça nos domina, ela nos mantém sob a custódia dela. E aí, demos o primeiro passo para engravidar ou para dar luz ao pecado. Lembre-se que o pecado tem por mãe a cobiça, disse ele, e que a cobiça sempre gera pecado. Depois então que esse pecado vem à luz, ele uma vez consumado sempre gera morte. Ele portanto nos deu um quadro completo da tentação e chamou a nossa atenção para o fato de que esse é um perigo real para a gente, de que o crente também enfrenta na sua lida, na sua vida, coisas relacionadas à tentação. Mas ele advertiu a gente de uma outra coisa importante, que quando você for tentado, nunca diga que você foi tentado por Deus, porque Deus nunca tenta ninguém, e Ele nunca é tentado pelo mal. E agora ele termina o seu argumento dizendo, olha, não se engane, não se engane, não se engane de algumas coisas quando você estiver sendo tentado. Não se engane de algumas armadilhas que aparecerão para você quando você estiver sendo tentado. Agora, a preocupação dele não é descrever a tentação, os estágios que ela exige, como é que a gente se deixa seduzir e dominar por ela. Agora a preocupação dele é que uma vez sendo tentado, como é que nós devemos reagir? Como é que a gente deve proceder? O que a gente deve fazer diante da tentação? E olha, amados, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui. Muitos irmãos me procuraram fazendo essa pergunta. Pastor, depois daquele sermão que o senhor pregou sobre a tentação, eu fiquei me perguntando o seguinte: e agora, depois que eu estiver sendo tentado, o que eu faço? Como é que eu tenho que reagir a ela? Como é que eu devo proceder diante dela? E olha, amados, eu sei que muitos de nós estão sendo tentados agora, nesse instante das nossas vidas. A gente está enfrentando agora tentações agudas, dificílimas, complicadíssimas de serem administradas por nós. Tiago sabe muito bem o que está acontecendo com a gente, por assim dizer. E ele, portanto, quer não apenas apresentar o problema, mas dar também o antídoto para ele. Ele quer dar também para a gente orientações muito práticas que nos ajudem a lidar com a tentação, que nos ajudem a superar a tentação, que nos façam ser fortes o bastante diante das armadilhas que o mundo, a carne e o diabo promovem para nós. Por isso ele diz:
não se engane. Diante da tentação, não se engane sobre algumas coisas. Ele diz duas coisas nesse texto. Eu vou dizer uma agora de manhã e vou dizer a outra logo mais à noite. A primeira coisa que ele quer que a gente não se engane está no verso 17. Primeiro ele diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Primeira coisa que você tem que fazer diante da tentação, e a primeira maneira certa de encará-la, pronto para não ser dominado por ela, não ser seduzido por ela, não ser enganado por ela, é que você deve olhar à sua volta e se dar conta da bondade de Deus. Tiago está dizendo para a gente que a bondade de Deus é um escudo muito apropriado contra a tentação. O que ele está dizendo é que a maneira correta de enfrentar a tentação é estar bem convencido do quanto Deus é bondoso. Deixa eu tentar explicar isso ainda melhor para a gente. A tentação, amado, em suma, em resumo, é sempre uma tentativa de colocar em xeque a bondade e o amor de Deus por nós. A tentação sempre se apresenta, primeiro nos fazendo entender, ou querendo nos convencer, de que o que Deus tem para nós não é tão bom assim. De que o que Deus tem para nós não é melhor do que o que a tentação pode nos oferecer. O que a gente sempre enfrenta na tentação é uma encruzilhada, uma via que se divide em duas mãos. Por um lado, há a proposta da tentação que nos faz acreditar e pensar que tomar aquela direção é ser mais beneficiado do que continuar na direção que segue a vontade de Deus. Você quer ver um exemplo disso? Olha como é que Eva foi tentada no paraíso pela serpente. Gênesis capítulo 3, é dito para nós o que a serpente disse para Eva. Olha o que é dito para nós no capítulo 3. O diálogo que a gente tem aí começa no verso 1. Vamos então ler do verso 1 até o verso 5. E olha, esse diálogo aqui é o diálogo que a tentação sempre realiza com a gente. É sempre a mesma conversinha. Essa conversinha sempre aparece na tentação. Perceba só a dinâmica desse diálogo. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Você não percebeu? Eva já tinha entrado na conversa da serpente, porque Deus não tinha dito nada disso que ela disse. Ele não disse para ela não tocar, para ela não visitar a árvore. Ele disse apenas para ela não comer. A serpente já estava começando a convencer ela de que a proposta da serpente era melhor do que a proposta de Deus. Aí olha o que a serpente disse para ela. Então a serpente disse à mulher:
é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Você percebeu o que está acontecendo aqui? Eva está sendo convencida pela serpente de que o caminho da tentação é melhor, mais agradável, mais vantajoso do que o caminho oferecido por Deus. Tiago está dizendo para a gente que a maneira certa de encarar a tentação é não se deixar seduzir por essa proposta. É estar convencido de que a santidade, o caminhar com Deus, é sempre muito melhor, muito mais gostoso, muito mais agradável do que as propostas que o pecado, que a tentação podem nos fazer. Para usar uma frase de uma música que está aí tocando direto nas rádios evangélicas, eu não gosto muito da música, mas eu gostei muito dessa expressão. Tiago quer que a gente entenda que é muito melhor comer pão amassado com Jesus do que caviar com o diabo. É muito melhor, amados, ter uma dieta restrita com Deus do que comer coisas gordurosas que o mundo e a carne e o diabo possam nos oferecer. Tiago quer que a gente se convença que Deus é bondoso e que tudo que Ele tem para nos oferecer é sempre muito melhor do que qualquer coisa que a tentação possa nos propor. Olha, amados, funciona de uma maneira muito apropriada esse princípio. Ele é simples, mas ele é poderosíssimo. Quando a gente está satisfeito em Deus, não há espaço para a gente ser seduzido por aquilo que o mundo tem para nos dar, por aquilo que a carne tem para nos oferecer, pelas armadilhas que o diabo pode nos oferecer. Deixa eu estabelecer um paralelo aqui muito apropriado. Eu descobri uma coisa muito interessante há uns dias atrás. Quando você vai fazer compras no mercado, há algumas regras básicas que você deve obedecer. Esse celular é aqui dentro mesmo? Não, né? Ok. Ele está nos incomodando um pouco, pelo menos a mim. Então não se deixe seduzir por esse barulho. Mantenha a sua atenção aqui no pastor. Não seja tentado a dar atenção a outra coisa enquanto o sermão está sendo pregado. Você vai no mercado e há algumas regras básicas. Primeiro, não leve crianças no mercado. Elas fazem você comprar muita besteira, né? Eu já fiz isso. Vai com seus filhos e vai sozinho. Você compra um monte de bobagem. Parece que as crianças são seduzidas pelas prateleiras brilhantes do mercado, né? Tudo é colorido, bonito, gostoso. Elas querem todos os biscoitos, todos os danoninhos, todos os iogurtes. E botam tudo no carrinho, né? Até mercados que já botaram aqueles carrinhos específicos para criança. É uma jogada de marketing maravilhosa. Essa é a primeira regra, não leve criança. Segunda regra, vá de barriga cheia. É sério. Se você faz mercado de barriga vazia, você compra mais bobagens do que o necessário. Quando você vai no mercado de barriga cheia, você está meio avesso à alimentação e só compra o necessário. É interessante isso. Eu faço isso lá em casa agora sempre. Come um angu aí bem pesado, vai para lá bem, uma rabada. O sujeito fica até com sono no mercado, né? Não quer ver nada. O fato é que esse princípio é muito poderoso. Se a gente está bem alimentado, se a gente está bem satisfeito, não há espaço para propostas indecentes. Não há espaço para propostas que nos tirem do caminho. Amados, olha, Tiago está dizendo que eu e você devemos ter atenção sobre isso. Alimente-se da bondade de Deus. Lembre-se que Deus é sempre bom. Isso vai criar um escudo para que você não seja presa fácil para o tentador e para as tentações. E olha, deixa eu dar uma advertência aqui. E vou aplicar esse princípio de maneira muito específica. Há duas situações que eu sei são
muito desafiadoras para a gente. Aos jovens, tentações sexuais devem ser tratadas dessa maneira. Jovens, prestem atenção em mim aqui. Quando aquelas revistas, aquelas coisas da internet aparecerem para você como uma tentação e um caminho a ser seguido, lembre-se de uma coisa: Deus tem algo infinitamente melhor para você no futuro próximo. Não se deixe seduzir pela ideia de que o que vale é satisfazer-se aqui e agora, rápido. Não. O que Deus tem para você é infinitamente melhor do que essas tentativas do mundo, da carne e do diabo querem te oferecer. Eu aprendo isso com um jovenzinho do passado chamado Daniel. Não é à toa que o meu filho chama-se Daniel. Eu tenho um apreço enorme por esse profeta, porque ele foi um jovem que com 12 anos de idade entendeu esse princípio e foi um dos profetas mais sábios de toda a Bíblia, de todo o Velho Testamento. Quando ele tinha mais ou menos 12 anos, ele estava no meio de um reino que adoravam a deuses estranhos, que estavam interessados em idolatrias cada vez mais absurdas. E esse jovem com 12 anos, a Bíblia diz pra gente, em Daniel capítulo 1, verso 8, que ele propôs firmemente no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei, mas que ele, por 3 anos, comeu legumes e bebeu água, e preferiu assim fazer a vontade de Deus. Em questões sexuais, jovens, é hora de vocês comerem legume e beber água. Coma legume e beba água. Coma legume e beba água. Na hora certa vocês vão poder usufruir das finas iguarias do rei. Mas agora, Deus tem para vocês isso. É essa a dieta que Ele tem para vocês. E ela é sempre a melhor. Porque olha, Deus sempre honra quem honra Ele. Daniel honrou a Deus e Deus o honrou de uma maneira maravilhosa. Depois ele foi fazer o vestibular lá no templo e ele foi encontrado 10 vezes mais sábio do que todos os jovens que estavam naquele grupo. Isso tudo porque esse jovem entendeu que obedecer a Deus sempre vale mais a pena do que ceder às tentações. Agora deixa eu falar uma coisa para os casados. Casais casados, não permitam, sob hipótese alguma, que essa área sexual seja um meio de tentação para vocês. E vou dar para você um princípio que é o mesmo que está aqui. Vá para Provérbios capítulo 5. Olha o que a Bíblia diz para a gente fazer no casamento. Provérbios 5. Veja comigo. Versos de 15 a 21. E olha o que é dito para nós aí sobre a relação sexual dentro do casamento. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de águas. Sejam para ti somente, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa. Sacia-te os teus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as tuas carícias. Porque, filho meu, andarias cego pela estranha, e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Você entendeu o que esse texto está dizendo para os casais? Sacia-te na mulher da tua mocidade. Alegra-te nela.
que esses mananciais de água sejam teus e só teus e de ninguém mais. Não deve haver espaço no casamento para a ideia de que eles não podem se satisfazerem, se saciarem um ao outro. Pelo contrário, o princípio é o mesmo. Quando o homem e a mulher no casamento estão assim, não há espaço para eles olharem para ninguém mais. Não há espaço para que esse embriagar-se, esse saciar-se, seja procurado por outros, em outros lugares. Cerca-te, portanto, da bondade de Deus até nessa área. Cerca-te da bondade dele, que te deu a tua esposa e que te deu o teu marido, e sacia o teu desejo sexual nele. Seja feliz. O texto chega a dizer: embriaga-se com as tuas carícias. Sai do quarto assim, ó, hoje foi uma maravilha. Embriaga-te com isso. Faz disso de verdade o teu manancial de água. Bebe, abusa e lambuza os beiços com isso. Sabe por que a Bíblia fala sobre isso, amados? Porque olha só, vá agora para 1 Coríntios capítulo 7. E olha a advertência que o apóstolo dá para a gente quando a gente não faz isso. 1 Coríntios 7. Veja, dos versos 1 até o verso de número 5. Isso aplica mais uma vez o mesmo princípio. Olha como é que o apóstolo coloca a questão para a gente aqui. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu irmão, ou melhor, ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a mulher. Agora preste atenção no verso 5. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Você prestou atenção nisso aqui, amado? O negócio de sair e se privar para orar, para buscar a Deus, tem que ser feito em comum acordo. E tem que ser feito por um tempo breve, estabelecido. Você não está fazendo um bom negócio quando você se priva para o seu marido ou se priva para a sua esposa, porque à luz da Escritura, você está abrindo uma porta de entrada para a tentação. Sacia-te, embriaga-te nos benefícios que Deus te deu no teu casamento, e eu lhe garanto que os teus olhos, a tua vida, o teu coração, não terão espaço para olhar para nenhuma outra mulher de maneira impura. Tiago está dizendo: lembre-se da bondade de Deus. Deus é bom, e o que Ele nos deu é o bastante para nos satisfazer. O crente não tem problema nenhum com relação à questão sexual. É um desejo, Deus nos deu, e a gente deve usufruir dele da maneira como a Bíblia prescreve. E portanto, amados, não nos enganemos. Não nos enganemos. A melhor maneira de encarar a tentação é ter um coração grato, compreendendo que Deus é bondoso, e o que Ele faz, os caminhos que Ele estabelece, são sempre os melhores para nós. Olha, deixa eu terminar minha exposição, e eu podia terminar aqui, mas eu quero fazer aqui uma observação rápida. A maneira como Tiago coloca isso para a gente, ele diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança.
Ele diz 3 coisas sobre essa bondade de Deus, esse escudo que a gente deve usar na tentação. A primeira delas é que tudo, absolutamente tudo, que Deus faz, que Deus nos dá, é bom. Preste atenção nisso. Tudo que Deus nos dá é bom. Tudo. Deus nunca nos dá o mal. Até porque Ele não pode ser tentado pelo mal. E Ele não pode realizar o mal para com seus filhos. Preste atenção nisso. Tudo que Deus nos dá é bom. Até mesmo as provas que a gente enfrenta são boas. Se é uma coisa que a gente às vezes se deixa persuadir, é que o que Deus dá não é tão bom assim. O que Deus está me dando não é tão bom assim. Eu não consigo enxergar nada de bom nisso. Talvez você não enxergue, mas o que Deus está te dando é bom. Não estou garantindo para você que você vai enxergar sempre. O que eu estou garantindo é que sempre o que Deus dá é bom. Não chame de mal aquilo que Deus chamou de bom. Não admita pensar que é mal aquilo que Deus faz, porque Deus sempre faz o que é bom. Quando a tentação bater a sua porta, não se deixa seduzir pelas ideias que ela quer te apresentar, fazendo você acreditar que o que ela dá é melhor do que o que Deus tem. Deixa eu dizer uma coisa aqui, amados. Tem gente às vezes que é tentado e fala assim: não, o que Deus está me fazendo não é bom não, isso aqui é vontade dele inclusive. Olha, você está tão cego que você não está enxergando o óbvio. Você está tão cego que não está vendo o óbvio. Deus só dá coisas boas. Lembre-se, portanto, que a primeira coisa que Tiago quer que a gente guarde sobre a bondade é essa. Olhe ao redor e saiba que Deus dá somente coisas boas. Ele diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo. E essa expressão descendo aqui é muito significativa. É a ideia de que Deus dá constantemente. É a ideia de que Deus está dando coisas boas para a gente a todo instante, a todo momento. Não é um Deus que dá coisas boas de vez em quando, temporariamente. De vez em quando Ele dá uma coisa boa, de vez em quando Ele não dá. De vez em quando Ele faz o nosso bem e de vez em quando Ele faz o nosso mal. Não é a ideia de que algo possa estar acontecendo ocasionalmente, não. Essa expressão descendo é algo que está sempre descendo, constantemente acontecendo para o nosso bem. Amados, como a gente é lento em perceber isso. Deus é sempre bom. E Ele está revelando a bondade dEle para nós, quase que a todo momento. Não é verdade? Ontem estava uma chuva enorme, a gente teve problema de chegar aqui, hoje está esse dia já mais seco, né? É a bondade de Deus. Você dormiu essa noite, teve um sono tranquilo, agradável, né? Reuniu forças para estar aqui essa manhã, vai poder ter uma semana abençoada por Ele. Cada instante disso é Deus revelando a sua bondade. É uma bondade constante. Mesmo quando você está sendo tentado, essa bondade está à sua disposição. Então não se engane. Deus é sempre bondoso e Ele faz isso a toda hora. Não se deixa seduzir pela tentação, porque ela é uma tentativa de escurecer, de solapar, de tirar da tua visão a bondade dEle. Não se engane. Deus é bom a todo instante. Mas Ele diz uma outra coisa. Essa bondade é constante, mas é também imutável. Que coisa maravilhosa, olha só. Descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Não é só uma bondade constante, é também uma bondade que não muda.
é imutável, inalterável. E ele usa uma expressão aqui, cosmológica, né? Da astronomia. Chama Deus de Pai das Luzes. Você não vai encontrar em nenhum outro texto da Bíblia essa expressão para Deus. Pai das Luzes. É uma expressão muito curiosa, porque para a gente, ela pode ter um significado um pouco diferente daquela que tinha para quem leu originalmente a carta de Tiago. Você sabe que Pai das Luzes aqui faz menção a duas coisas que ele quer que a gente entenda sobre o nosso Deus. Primeiro, que o nosso Deus está acima do firmamento. Ele é aquele que criou os luminares. Porque os homens daquele tempo não tinham o conhecimento astronômico que nós temos hoje. Tudo que eles sabiam é que haviam luminares, no firmamento haviam estrelas, sol e lua, que iluminava eles, iluminava a vida deles. Tiago diz assim, olha, esses firmamentos estão muito acima de vocês, mas o Deus que é bondoso, é um Deus que é o Pai desses luminares. Ele está acima de todos eles. Só que tem um elemento que faz ele ser diferente dos luminares. Ele não muda. Nele não há variação alguma, não há sombra de mudança. Porque eles já sabiam uma coisa muito interessante sobre a luz. Você sabe que a luz é uma das coisas mais difíceis de serem entendidas por nós. A gente não entende muito bem o comportamento da luz. Não vou dar uma aula de física aqui não, mas a ideia é que a luz tem um comportamento muito estranho. Às vezes ela é uma onda e às vezes ela é uma partícula. O fato é que toda luz que a gente conhece é uma luz intermitente. É uma luz que de vez em quando está brilhando e de vez em quando ela está ofuscada. Isso acontece com o sol. Há dias em que o sol brilha e a gente sua. Há dias em que ele some do mapa e a gente sente frio. A luz dele não é uma luz, sabe, que não varia. É uma luz que tem modificações e nuances. Mesmo essa luz que você está enxergando aqui dentro, essa luz aí, ó, você olha para ela e pensa assim, ela não está piscando. Essa luz está piscando. Pastor, não está piscando não, que eu não estou vendo ela piscar. É porque eu e você não somos capazes de enxergar a frequência dela. Mas ela pisca. Pisca como pisca a televisão. A televisão, quando dá problema, ela não fica passando assim, a gente tem que ficar pulando para poder acompanhar. Não é? Fica pulando. O que está acontecendo ali? É que a frequência do pisca-pisca da televisão caiu numa faixa que a gente consegue enxergar. A luz é assim, ela pisca o tempo todo, mas nós não temos uma fisiologia que nos permita enxergar o pisca-pisca da luz. Tiago está dizendo o seguinte, que Deus é o Pai das luzes, mas Ele é muito diferente da luz. Nele não há mudança, não há frequência, não há intermitência alguma. Ele é sempre o mesmo, nos seus caminhos, na sua perfeição, nas suas promessas. Ele é sempre o mesmo, na sua perfeição. Não quer dizer, amados, que Deus sempre age da mesma maneira. Quer dizer, sim, que Ele sempre é o mesmo. Nas suas promessas, nas suas garantias, na sua perfeição, no seu amor e na sua bondade. Isso pode parecer estranho para a gente. O que essa coisa tem a ver com a gente? Você já parou para pensar? O que seria de nós se Deus mudasse? Se Deus fosse como a gente, e esse é um atributo incomunicável, a gente não tem esse atributo em nós, a gente muda o tempo todo, né? O dia de manhã está ensolarado, a gente está feliz. O dia está chuvoso, a gente fica meio cabisbaixo, né? A gente muda. Nesse sentido, a nossa natureza é muito mutável, né? Deus é imutável na sua natureza, na sua perfeição. Agora imagina se Deus fosse como a gente. Se Ele fosse um pouquinho mutável que fosse.
Imagina como isso seria. Aí Deus levantasse de manhã e falasse: hoje eu quero acabar com a raça humana inteira. Hoje eu estou meio mal-humorado. Pronto, acabei. Ih, puxa vida, eu devia ter acabado com eles ontem. Você já pensou se Deus mudasse? A gente estaria sempre numa corda bamba. Se esse Deus pudesse ser mais perfeito do que Ele é, ou melhor do que Ele é, o que garante para nós que amanhã Ele será melhor do que Ele é hoje? Nós não poderíamos confiar nesse Deus. Não poderíamos lançar a nossa vida aos cuidados dEle. Aí a tentação nos faria acreditar que o que Ele fará amanhã pode não ser tão bom quanto aquilo que Ele promete hoje. Não. Deus é imutável. E tudo que Ele promete, Ele cumpre. Aquilo que Ele prometeu para a gente, desde o tempo do Senhor Jesus, é verdade hoje também. Ele disse que o Filho dele virá para buscar o seu povo, e que aqueles que creem em Jesus estão salvos dos seus pecados. Imagine se Ele tivesse mudado isso. Ah, então hoje eu não estou mais salvo? Eu hoje creio na mesma mensagem, mas agora Deus já não leva mais tão a sério aquilo que Ele prometeu. Você percebe que a nossa fé repousa sobre a imutabilidade de Deus. A nossa fé repousa sobre o fato de que o nosso Deus não muda, de que nele não há sombra e nem sequer nenhum resquício de variação. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amados, isso nos dá garantia completa de que não vale a pena ceder à tentação. Não vale, nunca vale, porque Deus nunca muda. Ele sempre, 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 sempre fará o bem por nós. Guarde isso, do e da carne. Deus seja glorificado nessa noite, nessa manhã, que Ele nos faça